mostrar muitas vezes uma coisa quando na verdade a gente não é. Então nós deveríamos ter coerência entre o que a gente vive aqui dentro e o que a gente vive lá fora, entre o que a gente fala e o que a gente pratica, entre o que a gente lê e conhece na Bíblia e o que a gente faz no nosso dia a dia. E Amós chama a atenção de Israel no seu tempo para o problema do formalismo religioso. Só para ter uma ideia, já ouviram falar dos fariseus, né? Os fariseus eram um grupo que era uma mistura de grupo religioso com grupo político nos dias de Cristo. E sabe que os fariseus ficaram muito famosos porque eles eram pessoas, entre aspas, irrepreensíveis. Ou seja, eles por fora eram perfeitos, guardavam a lei, obedeciam os mandamentos, guardavam o sábado, eram fiéis em tudo aquilo que tinha que ser fiel. Só que eles eram contraditórios, eles eram fiéis apenas naquilo que é exterior. Ou seja, o fariseu pensava assim, eu não posso adulterar. Então o fariseu nunca iria adulterar. Mas ele não adulterava na prática, literalmente. Mas ele achava que no coração, a olhada, o desejo, aí pode. O que não pode é você praticar. Então há uma contradição, entendeu? E por isso que uma das razões pelas quais eles são chamados de fariseus. Ou seja, é hipócrita, né? Aquele que diz uma coisa e na verdade faz outra. Então Amós chama muito atenção a esse assunto do formalismo religioso. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? E um quarto ponto que ele chama a atenção aqui, ele fala sobre o juízo. Amós fala sobre o juízo, sobre o povo de Israel e sobre toda a humanidade. Então esse é um livro, você já percebeu que é muito rico. E quem é esse Amós? Quem é esse camarada, esse profeta? Amós era uma pessoa simples, morava no campo, no interior. Era uma pessoa que não morava nos grandes centros, morava bem afastado. Ele gostava daquela vida pacata do interior. E Amós tinha basicamente dois trabalhos. Ele plantava figos e colhia figos. E além de plantar e colher figos, Amós também trabalhava com gados, com animais, com boi, com vaca, com cavalo. Trabalhava com gados. E ele até era chamado por alguns de boiadeiro. Então Amós era uma pessoa simples, lá da fazenda, lá do interiorzão, da roça e tal. E esse homem era um homem fiel, honesto, cristão, servo de Deus, usando a linguagem cristã nos dias de hoje, obviamente. E Amós foi chamado por Deus para ser um profeta. E ele foi um profeta extraordinário. Agora, por que ele tem esse nome? O que significa Amós? Sabe que antigamente as mães, quando tinham um bebê, elas colocavam o nome no bebê com base no significado. É curioso isso. Hoje não, hoje muitas pessoas colocam os nomes, junta, né, um pedacinho do nome do vovô, da vovó, do tio, da prima, não sei de quem, da mãe, do pai, junta e forma um nome que não existia e passa agora a existir. E às vezes não tem um significado específico, mas é mais uma homenagem, né? Para o vovô, para a vovó, para não sei quem e tal. Mas nos tempos bíblicos, os nomes eram dados com base no significado. Então, a mãe do Amós, quando nasceu o bebezinho Amós, ela falou assim, o nome dele vai ser Amós. E por que vai ser Amós? Porque Amós significa carregador de fardos. Ou seja, não é um significado tão romântico, não é tão bonito. Imagina a mamãe com a criancinha no colo e alguém fala, que coisa fofa, como chama o seu bebê? Carregador de fardos. Fica meio estranho isso, não fica? Fica estranho porque a gente não associa o significado com a Bíblia. Você vai ver agora por que tem esse significado, você vai gostar. É capaz de alguém até colocar esse nome no filho, depois que eu explicar. Por que Amós significa carregador de fardos? Porque o verdadeiro carregador de fardos na Bíblia é Jesus. Amém. Lembra de Mateus 11, 28 a 30? Jesus fala assim, venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, os que estão carregando fardos pesados, vem a mim, eu aliviarei você. Me dá sua carga que eu levo. Pega a minha, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu dou o meu que é leve para você, me dá o teu que é pesado que eu levo para você. Então o verdadeiro carregador de fardos é Jesus. E por que Amós significa carregador de fardos? Porque o ministério de Amós era um tipo do ministério de Cristo. O ministério de Amós apontava para Cristo, para o Messias. Por isso o nome dele significava carregador de fardos. O que parecia estranho, você viu que agora passa a ser mais interessante para a gente. Assim era o nosso querido Amós. Há um texto no livro de Amós
que você já ouviu muitas vezes e talvez você nunca associou esse texto com esse camarada, com o Amós. O texto é aquele que fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Isso está em Amós, Amós 3, verso 7. Então o livro de Amós é um livro riquíssimo. Eu até animaria você a ler o livro inteiro depois. Mesmo que você não entenda tudo, leia, anota, faz perguntas, vai atrás, pesquisa. É um livro maravilhoso. E por que eu escolhi o capítulo 8? O capítulo 8, ele fala de uma visão, ele fala sobre as ruínas de Israel, mas o verso 11 e o verso 12 que a gente escolheu, são dois versos que têm uma mensagem escatológica, isto é, uma mensagem profética para os últimos dias.